Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Moreirense 0. Foi uma vitória justa de um Sporting sempre em crescendo de produção futebolística, um Sporting sólido, inspirado pelo futebol possante e físico de Víctor Gyökeres na frente de ataque, mas também pelo futebol mais geométrico de Yulman e Morita na zona de meio campo e pela capacidade para encontrar também as formas de superar uma primeira zona de pressão muito bem montada pelo Rui Borges na equipa do Moreirense. O início do jogo foi complicado para o Sporting, o jogo ao intervalo estava ainda empatado 0-0, a primeira situação de perigo até pertenceu ao Moreirense, mas a partir daí o Sporting passou a encontrar a melhor maneira de agredir o meio-campo adversário. Foi sempre crescendo. Um futebol sempre pá, 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 pá. Muito como quem bate água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. E a verdade é que o Sporting chegou ao fim do jogo com 20 remates feitos. 9 dos quais enquadrados. Dos quais saíram 3 golos. Mas ainda mais 3 bolas nos ferros da baliza de Kevin, o guarda-redes do Moreirense. E um golo anulado por 5 centímetros de fora de jogo a Ricardo Gaio, em mais uma situação que, portanto, não entra no meio desta estatística toda. O Moreirense, tal como disse, entrou muito bem no jogo, conseguiu controlar a saída de bola do Sporting. Na altura também há alguma lentidão do Sporting na forma de iniciar o seu processo ofensivo, provavelmente achando os jogadores das zonas mais recuadas, mas também os que estavam à frente da linha da bola, porque eram esses que mostravam pouco movimento, que o jogo acabaria por se resolver, mas o Moreirense muito bem a tapar as vias de saída, a tapar a capacidade do Sporting de fazer chegar a bola aos seus dois médios, e por isso mesmo os primeiros 10 minutos do jogo praticamente foram passados dentro do meio-campo da equipa leonina. Depois, quando o Sporting começou a encontrar, e terá havido com certeza uma indicação vinda do banco, para encontrar apoios em largura, Morita passou a encostar logo ali próximo da linha lateral esquerda. O próprio Pedro Gonçalves também fez mais isso, passou a alargar o jogo na frente e a partir daí o Sporting, conseguindo iludir aquela primeira zona de pressão, foi acabando por desgastar a zona defensiva da equipa do Moreirense, que resistiu até ao intervalo 0-0, mas acabou por sofrer 3 golos na segunda parte, numa vitória que me pareceu, pela produção ofensiva do Sporting, por números corretos face àquilo que se viu no campo. Tal como vos disse, no entanto, a primeira situação de perigo foi causada pelo Moreirense. Havia 6 minutos de jogo quando uma má saída de bola do Sporting levou a uma recuperação de Gonçalo Franco e depois a bola a passar por Alanzinho antes de chegar a André Luiz, que numa zona frontal ainda a fez raspar na zona exterior do poste esquerdo da baliza de Adam. Era o aviso do Moreirense. Havia 6 minutos de jogo. O Sporting só criou a primeira situação de perigo aos 14, portanto já depois dos tais primeiros 10 minutos de superioridade tática do Moreirense, e já vou explicar isso mais à frente, porque é que foi assim, mas foi aí aos 14 minutos que o Sporting criou a sua primeira situação de perigo, um livre de Pedro Gonçalves do lado esquerdo, a defesa do Moreirense a esquecer-se de Morita no segundo poste, e este, com a bola à frente, a baliza à frente também, acabou por acertar no poste e depois na recarga por permitir a defesa de Kevin. Kevin, aliás, fez 3 boas defesas durante a primeira parte, e esta foi uma delas. A partir daí, até ao intervalo, ainda que sem grande inspiração, só deu Sporting. Há um remate de Yulman ao poste aos 29 minutos, o segundo, após uma jogada de Víctor Gyökeres, que foi sempre um quebra-cabeças para a defesa do Moreirense, e depois aos 31, o golo anulado a Esgaio. Numa boa jogada, Nuno Santos a encontrar bem a chegada de Morita à área do adversário, este a cruzar e Esgaio de carrinho a corrigir aquele que era um mau remate. Foi um misto entre um cruzamento e um remate de Morita. Esgaio de carrinho meteu a bola na baliza, mas veio a perceber-se e foi logo assinalado pelo árbitro auxiliar que estava fora de jogo. O VAR confirmou o golo, portanto, anulado. Até ao intervalo, o Sporting ainda teve mais uma situação, 2 defesas consecutivas de Kevin, uma primeira a remate de Nuno Santos e uma segunda a remate de Morita. Esta é uma grande defesa para canto, aos 42 minutos, mas na segunda parte veio mais forte o Sporting, mais desgastado o Moreirense, e aí há ainda um cabeceamento de Gyökeres ao lado, aos 48 minutos, e até chegar o golo de Yulman aos 55.
cruzamento de Pedro Gonçalves, Maracás a tirar, a bola vai ter com Gyökeres. Não é que ele tenha feito a assistência, a bola bateu nele e foi parar a Hjulmand, que mais uma vez mostrou aquela que vai ser, com certeza, uma arma que ele vai evidenciar em mais jogos esta temporada. O remate seco e rasteiro de fora da área, sem dar hipótese ao guarda-redes do Moreirense. Ora, 6 minutos depois, chegou o 2-0 e o jogo praticamente ficou resolvido. Cruzamento de Nuno Santos, mesmo em cima da linha de fundo, num belo movimento da esquerda do ataque do Sporting mais uma vez, e cabeceamento à vontade de Víctor Gyökeres a bater o guarda-redes Kevin, 2-0, jogo mais ou menos resolvido. Antes disso, o Moreirense tinha tido uma boa situação para fazer golo. Enfim, há uma bola que Adam alivia mal e Gonçalo Franco, de meio campo, praticamente tentou fazer um chapéu para encobrir o guarda-redes. A bola saiu ao lado. Estou a crer, no entanto, que o jogo, que se fosse golo, seria depois anulado pelo VAR, porque tinha havido falta sobre o guarda-redes do Sporting. Ora, daí até final, o Moreirense já muito desgastado, sem qualquer hipótese de reentrar na partida, fomos vendo situações de golo do Sporting, umas atrás das outras. Um slalom de Gyökeres aos 78 minutos com defesa de Kevin, um cruzamento de Mateus Reis com cabeceamento de Paulinho à barra, depois ainda um canto de Morita com Coates em boa posição a cabecear para o guarda-redes, até que chegou mesmo o 3-0, já com o Moreirense reduzido a 10, por expulsão com o segundo amarelo de Maracás, a 2 minutos do fim, e no último lance do jogo, aos 90 mais 6, canto de Jani Catamo e cabeça de Diomando ao segundo poste, a fazer o terceiro golo para o Sporting. Vitória justa, portanto, dos Leões, que assim igualou o Futebol Clube do Porto na frente da tabela da Liga. Aqui está então a fotografia tática do jogo, com um Sporting muito igual àquilo que tem sido quase sempre, e um Moreirense a apresentar em estreia neste campeonato um novo sistema tático com 3 defesas centrais, embora fosse o terceiro central fosse um misto central com lateral esquerdo. Já vou explicar mais à frente. Primeiro, para vos falar do Sporting, que fez Ruben Amorim uma alteração relativamente ao 11 que tinha jogado em Braga, e tinha empatado em Braga com o Sporting Clube Braga, que foi a troca de Paulinho por Edwards. O Sporting manteve o 3-4-3, Edwards a atacar pela meia-direita, Pedro Gonçalves a atacar pela meia-esquerda, e Gyökeres era o ponta de lança, com o meio-campo formado por Morita e Hjulmand, com Jogaio como ala direito e Nuno Santos como ala esquerdo, os 3 centrais à frente de Adão, os 3 do costume, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio. Do outro lado, o Moreirense, que até aqui tinha aparecido sempre em 4-2-3-1, e atenção, este Moreirense já tinha jogado em casa com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting Clube Braga, mas nunca abdicou da sua estrutura habitual, o 4-2-3-1. Desta vez surgiu com 3 centrais e a jogar num 5-2-3 ou num 5-4-1, conforme quisermos catalogar de uma ou de outra forma aquilo que eram as missões de Alanzinho e João Camacho, os 2 atacantes que apareciam mais próximos de André Luiz, que era o ponta de lança. Ora, fez o treinador, o Rui Borges, uma alteração relativamente ao 11 que tinha perdido por 3-2 em casa com o Sporting Clube Braga, em jogo que foi disputado durante a pausa para seleções, que foi a troca de Maddison, que ele próprio já estava no 11 nessa altura, devido à ausência de Codissang, do sul-africano Codissang, que estava na sua seleção nacional, mas saiu o Maddison e entrou Maddison, que jogou nessa partida frente ao Braga como extremo-direito, e entrou Pedro Amador, que foi jogar como lateral esquerdo. O que é que isto quer dizer? Que o lateral esquerdo habitual, o Frimpong, apareceu como central esquerdo, a defender por dentro, juntamente com os 2 centrais habituais, Marcelo e Maracás. Do outro lado, do lado direito, estava Fabiano, e depois era Pedro Amador quem fechava o lado esquerdo na estrutura defensiva, sendo que o meio-campo tinha os 2 médios do costume, 2 médios fortes, bons, na ocupação de espaço e na circulação de bola, como são, e sobretudo na ação defensiva, como são Ofori e Gonçalo Franco. Os 3 da frente eram João Camacho, o ponta de lança André Luiz e Alanzinho, que geralmente é um número 10, mas que neste jogo de hoje, frente ao Sporting, aparecia a fechar pelo lado esquerdo. Ou seja, quando o Sporting procurava sair a jogar, e o Sporting tenta sempre fazer aquela saída mais baixa, com os 3 centrais e o guarda-redes, aquilo que o Moreirense fazia era metia imediatamente
o João Camacho pelo lado direito, ele costuma jogar pela esquerda, nesta equipa do Moreirense, o André Luiz como ponta de lança e o Alanzinho, que geralmente é o número 10, que joga nas costas do ponta de lança, ia fechar o lado esquerdo. Isto para quê? Não só para se oporem em 1 para 1 aos 3 de trás do Sporting, mas sobretudo para esconderem as vias, ou taparem as vias de abastecimento aos 2 médios do Sporting, que era por onde o Sporting poderia começar o jogo com mais qualidade. O que é que isto fazia? Fazia com que o Sporting tivesse muitas vezes, neste início de jogo, de procurar uma saída mais longa e uma saída com menos qualidade e com maior probabilidade de perda de bola. Acontece que, rapidamente, isto foi por volta dos 10 minutos, e provavelmente com a indicação do banco, o Sporting percebeu que não dava para ligar jogo dentro. E se não dava para ligar jogo dentro, o que tinha que fazer era ir à procura de ligar jogo fora. E o que é que o Sporting fez então? Projetou o Jogaio na direita, mandou o Edwards jogar mais dentro, mais na meia-direita, mas nem foi muito por aí, foi sobretudo pelo que se passava do outro lado. Porquê? Porque Morita muitas vezes se ia disponibilizar para receber junto à linha lateral, dessa forma iludindo as marcações daqueles 3 homens da frente do Moreirense, e o próprio Pedro Gonçalves baixava muito em movimentações e em desmarcações de apoio para vir receber também por esse lado, dessa forma soltando as subidas do Nuno Santos pelo seu corredor. O Sporting, desbloqueando aquela primeira zona de pressão do Moreirense, passou a ser uma equipa dominadora em todos os capítulos, porque conseguia sair curto, conseguia sair longo, graças também à capacidade de Gyökeres para receber os tais passos mais progressivos e, portanto, começou a empurrar o Moreirense para trás e muito pouca coisa se viu do Moreirense depois daqueles primeiros 10 minutos. Ora, quando o Sporting marcou, e depois as substituições do Sporting foram sempre homem por homem, posição por posição, foram as trocas de Edwards por Paulinho. Paulinho foi jogar na meia-direita do ataque também, embora com mais chegada à área e menos capacidade de construção. Jogaio e Nuno Santos, os 2 laterais. Isto é uma coisa que o Sporting tem feito sempre. Deram lugar, também por essa altura, aos 75 minutos, a Jenny Katam, que foi agitar, como agita sempre, o corredor direito, e a Mateus Reis, que também agitou o corredor esquerdo, e esteve na origem de várias situações de perigo da equipa do Sporting nessa ponta final. E depois, aos 82 minutos, as trocas de Yulman, que já tinha cartão amarelo, por Daniel Bragança, também posição por posição, e de Pedro Gonçalves por Francisco Trincão, que também foi jogar para a meia esquerda do ataque. Portanto, até me pareceu que Ruben Amorim, provavelmente, tendo jogo quinta-feira para a Liga Europa, poderia e deveria ter mexido um bocadinho mais cedo. Estava 2-0 aos 61 minutos e ele ainda levou 14 minutos, praticamente um quarto de hora, a mexer. Quanto ao Moreirense, assim que se viu a perder por 2-0, abdicou da tal estrutura, do tal 5-4-1 ou 5-2-3, porque era mais isto, substituindo o Ofori pelo Alisson, e aqui posição por posição também, mas saindo o Pedro Amador, o tal lateral esquerdo forjado para este jogo, para a entrada do Maddison, o tal extremo direito. Isto levou a que a equipa voltasse então ao seu 4-2-3-1 habitual, mas já era tarde, de qualquer modo, para que o Moreirense pudesse tirar, fosse o que fosse do jogo. Daí até a final ainda entraram o Aparício, o Antonice e o Ismael, mas sem alterações na produção da equipa do Moreirense, que ainda por cima, aos 88 minutos, ficou reduzida a 10 e com menos um central por expulsão de Maracás. Foi um jogo, de qualquer modo, que o Moreirense abordou bem de início, mas em que o Sporting conseguiu taticamente dar a volta. Foi muito boa a exibição de Viktor Gyökeres, o ponta de lança sueco do Sporting. Não só pelo golo que marcou, mas pela muita saída de jogo que deu à equipa do Sporting, pela forma como foi muitas vezes recuperar bolas divididas, pela forma como encostava ao corpo e conseguia quase sempre ficar com a bola, dessa forma também gerando situações de perigo para a área da equipa do Moreirense. Ao todo, Gyökeres sofreu 9 faltas, e atenção que ele não é daqueles jogadores que mais cai. É verdade que beneficiou de alguma honestidade, vamos chamar-lhe assim, dos defesas da equipa do Moreirense, que não fizeram aquilo que muitas vezes se vê fazer no Campeonato Português, que é quando sentem chegar um adversário mais forte, deixarem-se cair para que o árbitro pudesse marcar faltas, mas também não saberemos se Manuel Oliveira iria marcar essas faltas, porque a verdade é que ele optou quase sempre durante o jogo por desvalorizar essas faltas e faltinhas dos pequenos contactos. De qualquer modo, foram 9 as faltas sofridas por Viktor Gyökeres,
Gyökeres, foram 4 remates, foram 17 os passos progressivos recebidos. Isto são números goal point, o que, de certa forma, vem enfatizar a enormíssima exibição. E à medida que os outros jogadores no relvado pareciam mais cansados, eu ainda sobressaía mais, porque parecia que estava pronto a começar ainda ao jogo. Um jogador de uma disponibilidade física extraordinária, a ajudar muito o Sporting nesta vitória frente ao Moreirense. Não foi o único a jogar bem, atenção, esteve muito bem também o Morten Hjulmand, hoje até com algumas ações de pressão bem conseguidas em zonas mais altas do campo, mas sobretudo pela forma geométrica como faz a equipa sair a jogar. Muito bem também o Nuno Santos, porque o lado esquerdo do Sporting acabou por ser fundamental no modo como a equipa desbloqueou a partida, enquanto do outro lado, depois de um início de jogo em que taticamente o Moreirense surpreendeu o Sporting, quem acabou por sobressair foi mesmo o guarda-redes Kevin, com um punhado de belíssimas defesas a impedir que os Leões saíssem de Alvalade hoje com uma margem mais dilatada do que estes 3-0. Notou-se na arbitragem de Manuel Oliveira a tentativa de deixar jogar o mais possível, não apitar por tudo e por nada, não ceder àquela tentação de interromper sempre o jogo, uma arbitragem mais defensiva. Ainda assim, parece-me que decidiu quase sempre bem, que terá cometido 2 erros de alguma monta ao longo de toda a partida. O primeiro é a não mostragem de um cartão amarelo a Fabiano, por falta na defensiva da equipa do Moreirense, ainda durante a primeira parte, por volta do quarto de hora de jogo, e a segunda quando não assinala uma falta que existiu sobre Pedro Gonçalves na meia-lua, que poderia dar um livre perigoso a favor do Sporting. Portanto, terão sido esses apenas os 2 erros de Manuel de Oliveira, que terá cometido outro ainda, quando não assinala também uma falta cometida sobre Adam por André Luiz, no tal lance aos 50 minutos, em que depois Gonçalo Franco tenta quase de meio campo fazer o golo com a bola a passar ao lado. Creio que, no entanto, se essa jogada fosse ao VAR, o Tiago Martins acabaria por inviabilizar a marcação do golo. De resto, bem do ponto de vista disciplinar, bem do ponto de vista técnico, bem em todas as vezes em que os jogadores do Sporting, e foram algumas, pediram grandes penalidades por, sobretudo, bolas que bateram nos braços dos jogadores da equipa do Moreirense, mas sempre sem que houvesse lugar sequer para que fosse pedida essa falta. Portanto, acabou por não ter influência no resultado nem no jogo a arbitragem de Manuel de Oliveira. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.